Hoje nós vamos falar sobre a constituição do casamento. Primeiramente, eu quero pedir para que você que não conhece o meu trabalho venha se inscrever no meu canal. Meu canal é o canal Deus Não Está Morto, com Francisco Dutra. Você me acompanha lá e vai ver as mensagens. Você também pode me acompanhar através do meu Instagram, que é franciscodutra.123. Você vai também acompanhar lá o meu trabalho, o trabalho evangelístico. Meu objetivo é levar a palavra de Deus até a tua casa, até o teu coração, para que você possa conhecer esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós, a graça que Ele tem manifestado aqui na terra. Então, o meu intuito é que você venha conhecer a palavra de Deus e ser salvo através do nome do Senhor Jesus, amém? E você também pode me acompanhar no Facebook, também lá também tem as postagens dos vídeos aqui, toda terça e toda quinta a gente está aqui postando um vídeo novo, amém? Esse tema era para me ter trago aqui na quinta-feira passada, mas por vontade permissiva de Deus não foi possível, mas nós estamos aqui para honra e glória do Senhor. Quando você ouve a palavra casamento, simultaneamente já vem na tua mente a união de duas pessoas, do homem e da mulher, e você não está errado. O casamento é a junção de um homem e uma mulher, e hoje nós vamos entender um pouco quem criou o casamento. Aí vai a pergunta para você, também você pode até deixar na descrição do vídeo e responder também aí no comentário. Quem constituiu o casamento? Foi Deus ou Estado? É hoje que nós vamos meditar um pouco nessa mensagem e tentar entender um pouco sobre como surgiu o casamento, tá bem? Primeiro eu quero deixar aqui a visão do Estado, a definição de casamento. Casamento ou matrimônio. Um matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade cuja representação arquetípica é a coabitação, embora possa ser vista por muitos como um contrato. Então essa aqui é a definição na visão do Estado sobre o casamento. Mas eu quero trazer aqui a mensagem hoje através da palavra de Deus, porque é a Bíblia que é o nosso manual de prática, de regra e de fé. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 19, versos 4, 5 e 6 e 7, nós vamos meditar aqui nessa mensagem que diz assim: Jesus respondeu: não leste o que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: então por que Moisés mandou dar-lhes documento de divórcio e mandar embora? Essa resposta de Jesus de uma indagação dos fariseus. Os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito o homem se divorciar da sua esposa. E Jesus começou a explicar para eles, para aquele povo, para os fariseus e saduceus, que Deus foi que criou o casamento e que toda a constituição do casamento foi de autoria de Deus. A palavra fala que quando Deus criou o homem e Ele criou o jardim no meio do Éden, e Ele criou os animais, as árvores, você vai ver lá em Gênesis passo a passo da criação, do 1 até o 6º dia, que foi o descanso do Senhor. Deus começa criando o sistema interplanetário, planeta, estrelas. Aí depois Ele cria o firmamento, Ele cria a expansão das águas abaixo do céu e no céu. Depois Ele cria o sistema de ser vivo. Ele dá ordem à água a produzir animais segundo as suas espécies. Depois Ele cria a porção seca, que é a terra, e também dá ordem à terra a criar, dar vida a animais, seres vivos.
Depois Deus cria o homem segundo a sua imagem e também a sua semelhança, quando ele convida o Espírito Santo e Jesus Cristo e diz: façamos o homem a nossa imagem e também a nossa semelhança. Amém? Então a palavra de Deus, ela deixa bem claro que Deus, ele criou o homem, e depois que o homem começou a administrar o Éden, Deus viu a necessidade do homem ter uma esposa, e aí criou a Eva, aí, que é a sua auxiliadora, para que juntamente com Adão eles pudessem administrar o Éden assim conforme Deus lhe ordenou. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento. Eu quero falar aqui um pouco sobre a visão do Estado. A visão do Estado, ela fala que o casamento é a união de duas pessoas. Ela não especifica se o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino. Ela só fala que o casamento é um matrimônio ali entre duas pessoas. Já a Bíblia fala que o casamento é a união de um homem e de uma mulher. Já a Bíblia, ela especifica quais são essas pessoas. E a pergunta que eu sempre falo para muitas pessoas a qual prego sobre o casamento é uma questão de raciocínio lógico. Quem existiu primeiro? Deus ou o Estado? Então, a partir daí, nós teremos todas as nossas respostas relacionadas ao casamento. O primeiro perfil do casamento do Estado é que ele dá liberdade para a pessoa casar, independente se ela quer casar com o sexo oposto ou não. Ela dá liberdade para que o homem ou a mulher case, independente da opção sexual que ela vai ali optar, certo? Mediante a lei, está tudo correto. Nós, como cidadãos, nós devemos também respeitar o direito das pessoas, embora que nós não venhamos concordar, mas respeitar a decisão. Isso aí eu já deixei bem claro nesse programa, que nós sempre devemos respeitar as decisões das pessoas, mas também não abrindo mão da nossa crença, do que cremos. Já Deus, na definição de que é o casamento é algo divinal, criado por Deus, é a criação de Deus e não do homem. O objetivo do casamento não é só a procriação, mas sim a administração no Éden, assim quando Deus criou Adão e depois criou Eva. Aqui no capítulo 1 de Gênesis diz assim, 27: E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores, como há no fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. Versos 20 do capítulo 2 diz: assim o homem deu nome a todo o gado, às árvores do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Assim Deus, Adão, ele percebeu, ele teve essa percepção de que os animais ali tinham ali o seu casal, o seu par. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse-lhe o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ou seja, aqui há uma cerimônia muito parecida com o que nós vemos hoje, que é a cerimônia matrimonial. No capítulo também 19 de Mateus também é
uma cerimônia matrimonial. O versículo até 6 diz: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe. Nós vimos demais essas frases ali no final, ali da cerimônia do casamento. Então, para que nós possamos entender o real propósito do casamento, é necessário que nós venhamos nos atentar para o que a palavra de Deus define como casamento. Primeiro, casamento é a bênção de Deus, e não foi feito para que na segunda-feira você se case, na sexta-feira você venha se separar. Por quê? Porque o casamento, como é uma criação de Deus, é até que a morte os separe. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo ele vai falar detalhadamente, são 40 versículos no capítulo 7, sobre o casamento. Só há 3 maneiras da ruptura do casamento: morte, incredulidade e adultério. São os três motivos da ruptura de um casamento. Então o casamento, ele é santo, ele é puro e imaculado. Aí nós vemos nos dias de hoje o que se define como casamento. Como agora há pouco eu falei aqui, o casamento, o matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas. Hoje o que define na lei do Estado é um matrimônio entre duas pessoas. Não especifica o sexo. E aqui aonde mora o total perigo e a desconstrução do real casamento construído por Deus. Ao passo que um dos objetivos do casamento é a procriação. E se um homem com um homem ele casa, é impossível ter procriação. Mulher com mulher, quando ela se casa, é impossível ter uma procriação. Eu tomo aqui como posse a palavra dos maiores cientistas brasileiros, de neurociência e comportamento também humano, que é o Dr. Enéas. Ele fala que por mais que o homem venha amputar seus órgãos íntimos, por mais que ele venha colocar aparatos e apetrechos para se tornar uma característica feminina e assim vice-versa, é impossível geneticamente haver algum tipo de mudança, porque só existe 2 genes, o macho e a fêmea, corroborando aqui com o que está escrito na palavra de Deus, onde Deus criou macho e fêmea, criou homem e mulher. Então, um das reais propósitos do casamento é a procriação. E sem a procriação, a nossa história na humanidade, ela corre um perigo, um grande perigo de o ser humano, assim como alguns animais, entrar em extinção. Que pense, se tudo isso é desconstruído, se o casamento, ele, da forma que está havendo agora, sendo tratado agora nesse período, agora no século 21, se daqui a 20 anos a lei continuar interferindo no conceito do que é casamento, a humanidade ela corre um grande perigo. Por quê? Porque não vai ter mais uma construção real do que é o casamento. Porque nós sabemos que o casamento é a junção entre um homem e uma mulher. Tanto o ponto de vista religioso como o ponto de vista da ciência defende a tese de que é necessário haver um matrimônio entre homem e mulher, por mais que o Estado estabeleça a junção de outras características. Quero deixar bem claro também que nós vivemos num país laico, onde a Constituição Federal nos assiste o nosso direito de nos expressar, de ter a nossa religião e de nos expressar dentro dos âmbitos da qual nós cremos. E nós cremos que a palavra de Deus é o nosso único manual de prática, de regra e de fé, sem ofender, sem ferir, mas também é necessário que em alguns pontos nós também venhamos discordar, porque essa é a democracia, onde me dá o direito de eu discordar, por mais que esse direito não venha me dar o outro direito de desrespeitar as pessoas, de forma alguma. Mas eu tenho um direito assistido pela Constituição
e pela palavra de Deus, de discordar de um matrimônio onde ele passa o limite de homem e mulher. Irmão, você concorda? Não. Negativo. Não concordo, eu respeito, mas não concordo com um matrimônio mulher com mulher, homem com homem. Não concordo. E até mesmo, às vezes até em alguns absurdos de homens com animais e daí por diante. Então é por isso que hoje eu estou tratando esse assunto sobre o casamento, porque ele está sendo desconstruído de forma severa. E hoje essa geração que aqui está, ela não entende mais o que é um casamento. E o casamento, ela é uma obra de Deus. E ela foi feito, o casamento foi feito para ser bênção e não para ser maldição. Aí, irmão, mas como é que é o casamento? Também tem outra questão que é muito importante também, que eu sempre bato na tecla. Se o casamento foi constituído por Deus, e Deus diz para o homem deixar a casa da sua mãe, do seu pai, se unir com uma mulher, e a partir daí eles são uma só carne, então subentende que o casamento ele não está condicionalizado à canetada do Estado, por mais que a oficialização seja via estadual, mas também usando os meios religiosos, como a gente vê aí os juízes de paz. Porque tem muitas pessoas que chegam até perguntando: irmão, mas como é que é a questão do casamento? E eu vejo nas escrituras que o casamento é o que a palavra de Deus diz, é a união de um homem ou uma mulher. Se há um acordo entre as duas famílias, ali há um casamento. Mas não existe, o casamento ele tem que ser oficializado. Geralmente as únicas pessoas que podem até questionar o que está sendo falado aqui são os próprios cristãos, que muitos vê o casamento como uma oficialização no cartório. Mas o que diz as escrituras? A palavra de Deus é bem clara: o que Deus uniu, o homem não separa. Versículo 6 diz assim. Versículo 7 diz: e lhe respondeu então versículo 6 diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. No princípio de tudo, em Gênesis, Deus disse que o homem tinha que sair da casa dos pais e se unir com a sua mulher, e a partir dali ser uma só carne. Então Deus foi que constituiu o casamento. Foi Ele que disse para o homem sair da casa do seu pai e da sua mãe e se unir com a sua esposa. E uma das perguntas de raciocínio lógico: quando Deus falou isso para Adão, quando Deus falou isso para gerações posteriores, certamente não existia cartório. Então Deus, sendo o autor e consumador do casamento, Ele mesmo é que legaliza a união entre o homem e a mulher. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser submissos à lei dos homens. Você está certo, querido. Nós temos que ser submissos às leis dos homens. Mas escuta aqui sobre a definição de casamento. É um matrimônio, é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o conhecimento governamental. O que o governo diz? Ele não dá característica à opção sexual, se você vai casar homem ou mulher. Deixa a critério das pessoas. Então nós, como cristãos, nós temos que vigiar e meditar na palavra para buscar um entendimento. Deus foi que constituiu o casamento. Mas talvez você não possa ser convencido pelo que eu estou falando. A palavra aqui, a Constituição Federal também vai falar sobre a união estável. No artigo 1724, que diz que a união estável é a junção entre um homem e uma mulher. Ou seja, não é necessário ter uma canetada no cartório, mas que sim, que aquele homem e aquela mulher possam estar morando junto ali dentro do mesmo recinto, e tendo o homem e a mulher como esposa e marido. Essa é a união estável. Ela teve uma modificação, mas não deixou a sua autenticidade de união estável. Então, para você
que diz que o casamento tem que ser só oficializado em cartório, você precisa também conhecer aqui o Código Civil, no artigo 1724, onde diz que a união entre o homem e a mulher, passando ali morando debaixo do mesmo teto, é sim um casamento, é sim uma união. Mas eu quero deixar aqui um alerta para nós que somos pregadores, para nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, que muitos cristãos às vezes são até impedidos de participar ou de diversas posição ou até mesmo cargos dentro do meio cristão por esse fato, e muitos deles desfalecem na fé, acabam desistindo da sua caminhada com Cristo. Imagina que às vezes tem pessoas que a mulher é cristã e o marido não é cristão, eles não casaram, a mulher não pode exercer nenhum cargo porque não teve ali a oficialização do casamento, e às vezes ela é impedida de crescer na palavra de Deus, crescer até dentro do que ela quer fazer ali no local onde ela congrega, entendeu? Por conta de uma posição teológica errônea que não está segundo o que a palavra de Deus fala. Porque se você não casar no cartório, você não pode assumir nenhum cargo ministerial, e não está escrito assim na palavra de Deus. Não está escrito dessa forma. A palavra de Deus diz que o casamento é a união de um homem e uma mulher. A Constituição Federal também, o artigo 1724, também diz que o casamento, a união estável, é a união de um homem e uma mulher. Então, para fatos, não há argumentos. Quando os fatos são manifestados, não tem como argumentar. A palavra de Deus fala que Deus criou o casamento. A Constituição, ou seja, o Código Civil também corrobora por que está escrito na palavra de Deus. Então, Deus é sim o construtor, o consumador do casamento. E o casamento ele tem que ser santo, imaculado. Ele não é para se casar na segunda e descasar, se divorciar na sexta. Por quê? Porque Deus, ele odeia o divórcio. Está escrito na palavra, ele odeia o divórcio. E só há 3 maneiras de se ter um divórcio: morte, incredulidade e adultério. Passou daí, querido, você não está mais fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque é o alicerce da família, é o casamento. Satanás sabe que quando há um casamento saudável, é impossível ele penetrar com suas mentiras, com as suas artimanhas naquela família. Por quê? Porque ali está tendo um alicerce, está tendo uma base. O Senhor está sendo adorado ali naquele momento, o Senhor está sendo exaltado ali. Por quê? Porque se Deus constituiu o casamento, e aquele homem, aquela mulher, aquela família ali está zelando por aquele ministério constituído por Deus, como que Satanás vai ter vez? Então meu apelo hoje para você que está ouvindo a mensagem de Deus, é que você venha refletir. Tem muitos que dizem: mas eu não vou numa igreja porque eu não sou casado. Tem medo até às vezes das represálias. Eu não vou aceitar Jesus porque eu ainda não me casei com meu esposo, ou minha esposa ainda não se casou comigo. Querido, isso foi informação errada que você ouviu. A mensagem é essa: você e sua esposa são uma só carne, e assim vice-versa. Foi Deus que constituiu o casamento e não o Estado. O Estado pegou e se apoderou agora do casamento, fez uma bagunça, entendeu? Desconstruiu o perfil do casamento e agora está entregando aí para o juiz de paz, que pode ser padre ou pastor. E aí vai o meu alerta para você que é juiz de paz. Não só em toda a cidade, aonde você está ouvindo essa mensagem, você que é juiz de paz, é um alerta para você. Um dia você pode ser forçado a casar quem você não quer casar. E se o nosso direito, a Constituição Federal, é ferida, então
não há mais liberdade de expressão, não há mais a liberdade de ir e vir e de nos expressarmos dentro do âmbito da Constituição Federal. E se uma lei fere a própria Constituição Federal, é como se um governo se levantasse contra o próprio governo e a tendência é cair. Então vigie, porque a definição do casamento não parte do Estado, e sim da visão ótica de Deus. Então você que está ouvindo essa mensagem hoje e que botou na sua cabeça, eu vivo amigado, por isso eu não visito nenhuma igreja, eu não vou nenhuma igreja católica, eu não vou numa igreja cristã, eu não vou fazer uma aliança com Deus porque eu vivo amigado. Ou então ouviu algum cristão desinformado que não busca entender a palavra, dizer que você está em fornicação, porque a fornicação é um sexo fora do casamento. Mas justamente por ser a fornicação que é o sexo fora do casamento. O casamento é o que eu defini aqui, segundo a visão ótica de Deus e também do Código Civil. Se há uma junção de um homem e uma mulher, já não existe mais fornicação. A fornicação é quando você está no namoro, que você faz sexo. Aí sim, é fornicação, porque você não casou, você não teve um compromisso, você não foi lá na família do pai e nem teve um acordo com a família da mãe, de ninguém, e aí você está ali no estágio de namoro, e aí começou a praticar o ato sexual. Isso sim é fornicação, que é diferente do que é pregado por muitos, que quem está debaixo do mesmo teto está fornicando. É mentira. Esse não é de Deus. Isso é só para levar a confusão para a mente das pessoas que até por condições financeiras não conseguiram ainda validar ali no cartório, ali, assinar um contrato, como que está escrito aqui, que o casamento também ele é conhecido como um contrato. E aqui ele vai falar que é a coabitação, embora possa ser visto por muitos como um contrato, e é assim também, que é a comunhão de bens parcial ou plena. Ou às vezes também existe até aquele contrato onde o homem já tem os bens adquiridos antes da esposa, e aí eles decidem colocar lá na cláusula lá que aqueles bens que ele conquistou antes do casamento com ela é dele e não dela posteriormente, ou seja, numa ruptura do contrato. Então, essa é a mensagem de hoje, que você possa meditar nessa mensagem. E se você quer saber mais sobre o casamento, você pode entrar lá no meu canal, se inscrever e fazer as perguntas, com certeza eu vou estar lhe respondendo. Mas se você quiser ler a palavra, que é o essencial, para não ficar no que eu estou falando aqui, você lê capítulo 19 de Mateus, e você lê também Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai entender também um pouco sobre o casamento. Então busque aí no Google também sobre o tema casamento, a visão bíblica, que você vai ter um estudo aí bom sobre o casamento, e vai tirar várias dúvidas sobre o que verdadeiramente é um casamento e quem constituiu o casamento. Amém? Então essa mensagem hoje: Deus constituiu o casamento e não o Estado. O Estado já pegou um padrão que já há muito tempo está aqui, na palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, e se você lê o Código Penal Civil, se você lê o Código Civil, e se você lê a Constituição Federal, você vai ver que muitas leis foram extraídas daqui. Princípio ético-moral foi extraído daqui. Educação foi extraído daqui, do modelo bíblico. Basta você buscar o conhecimento, amém? Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, pela tua mensagem. Muito obrigado, Senhor, por esse momento esclarecedor sobre a tua palavra, Senhor, sobre a edificação do casamento. Nós cremos, Pai, como a igreja de Cristo, que o casamento, Pai, legalizado diante da tua palavra, diante da tua presença, é o casamento entre homem e mulher, porque assim o Senhor os abençoou e deu ordem para que venha multiplicar a terra e sermos mordomo aqui na terra, administrar
com perfeição, assim como o Senhor nos ordenou. Muito obrigado pela tua mensagem, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada casamento, Pai, aqui na cidade de Buriti. Que o Senhor possa estar abençoando cada casa, cada lar, abençoando cada vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar colocando a tua mão forte e poderosa, curando, sarando, restaurando também, Pai, casamentos abalados, Senhor, casamentos às vezes até rompidos pela ignorância humana, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que Satanás só veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então restaura, Pai, os casamentos, Senhor, que foram destruídos pelo inimigo. Restaura em nome de Jesus, Pai. Traz a paz, o amor e a reconciliação no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém.